Centralizar aqui. Bom dia, amados, graça e paz. Bom dia. Bom dia. Tá dando para ver, a imagem está meio estranha aqui, mas pelo menos se enxergarem. Bom dia. Bom dia, se enxergarem a apresentação, tá bom, muito bom. Bom dia. Bom dia. Como é bom ouvir voz do Samar. Esse tempo estranho, esperamos que com o avanço das vacinas e a diminuição do contágio, a gente possa retomar a EBD e outras questões presencialmente. Ainda estamos tendo um cuidado, né, para não afobar aí um retorno, mas estamos nos preparando, e a proposta de hoje e dos próximos meses, dos 3 próximos meses, é nós prepararmos a igreja para a retomada de vários ministérios, da missão, de cultos, prepararmos para esse tempo do novo normal, né? Forçosamente, em muitos ministérios, a gente está em stand-by, outros permaneceram aí com algumas dificuldades, estamos passando por um momento de reestruturação, como do próprio louvor e outros ministérios, né, de evangelismo, de missões, de casais, de homens, mulheres e tal. Então, a gente está tomando cuidado para não ter excesso de atividade antes que as coisas na nossa nação melhorem. Mas, como há uma perspectiva né, há uma luz aí no fim do túnel, há uma perspectiva nova no horizonte, então nós vamos estar preparando a igreja, retomando pautas importantes como visão, missão, identidade e treinamento em 2 ministérios fundamentais que nós estávamos para começar, e a pandemia acabou batendo na nossa cara, que é o discipulado e a estruturação das células, né? Conforme puder, reuniões nas casas e tal. Então, já desde o princípio da pandemia estava proibido reunir nas casas, famílias diferentes e etc. Ainda a gente não há uma comunicação precisa sobre isso e sobre a possibilidade de volta de células, que é um ambiente propício, né, à comunhão e o cuidado mútuo. E, naturalmente, você tem ali um tempo de oração, um tempo de comunhão, tempo de compartilhar e de apoio mútuo. Que o discipulado também faz, mas até a célula ela tem um potencial muito maior do que nós temos como igreja, né? Então, vamos passar alguns princípios para que possamos retomar aquela visão original da igreja de Atos, né, que se reunia no templo e nas casas. O templo, a adoração comunitária, ela tem uma função muito importante, mas as reuniões menores, elas propiciam aquela comunhão que nós tanto perdemos com essa pandemia. Mas queira Deus que isso aí passe rápido, que as autoridades ajam aí com responsabilidade, e consigamos aí a vacinação nas 2 vacinas aí a toda a população o mais rápido possível, e que esse contágio diminua em nome de Jesus. Ficando sempre o alerta aqui para todos, né? Você que não vacinou, chegar o teu tempo, se vacine, não precisa ter medo da vacina. Houve tantas balelas, pessoal com medo até do 666. Nós estudamos aqui o Apocalipse, nós estudamos Daniel, vimos que não tem correlação nenhuma, correspondência nenhuma com o que a Bíblia define, né, como a marca da besta, fora o tempo, o momento e a função. Então, tome cuidado aí com esses enganos, continue tomando cuidado da tua saúde, daqueles que estão ao redor em você, continue fazendo uso do álcool em gel, mesmo se você estiver imunizado, mesmo se você já pegou, acho que não vai ter problema, né, com novas contaminações, esteja aí biologicamente ou cientificamente imunizado. Você tem que ter cuidado também com o próximo, que pode ser que você continue sendo um agente transmissor, sem sofrer, mas pode atingir alguma pessoa que sofra e tenha problemas sérios com o vírus. Então, vamos
continuar tendo cuidado até que essa desgraça passe aí e a gente possa restabelecer os cuidados. Mas então vamos estar organizando, colocando os fundamentos, né, e utilizando algumas coisas. Nós já compartilhamos parte ou todo do que vamos falar aqui com a junta, compartilhamos, né, só uns slides com o grupo de louvor, mas eu queria compartilhar aqui com os demais irmãos da igreja e retomar alguns pontos para que nós possamos coordenar a visão e unidos só sob uma bandeira, sob um coração, fazemos a vontade de Deus no nosso tempo. Richard, que bom que você conseguiu conectar aí, glória a Deus. Estava com dificuldade. Se puder soltar o som e fazer aquela oração aí inicial, agradecemos, amado. Amém. Graça e paz a todos. Eu estou bastante gripado. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome do teu Filho, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem dado para nós aquilo que nós precisamos. Meu Deus e meu Pai, neste momento, nós vamos estudar a tua palavra, nos abençoa, abre os nossos entendimentos, abençoa o teu servo para que ele possa falar diante de ti. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te rogamos e te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Peço aí a todos que segurem até o final, que a gente vai tentar fazer até uma mini enquete ou já tratar de algumas alterações que nós estamos pensando. De repente, já vai orando sobre isso e dando um sinal, não necessariamente agora, né, ou pode ser posteriormente, mas fica aí ligado e peço aí atenção e o carinho de todos sobre essa temática, né? A ideia aqui é preparar-se para o novo, né, para o novo tempo, para a gente voltar não só com responsabilidade, mas sobre a direção do Espírito Santo e ver as coisas florescerem novamente no nosso meio e através de nós podemos tocarmos e transformarmos mais vida através do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Mas para isso nós devemos estar coesos e unidos numa só visão, numa só direção, porque a igreja ela é sempre formada pelo conjunto, né? A igreja ela não é a placa, a igreja não é a denominação, a igreja local aqui é a soma dos nossos chamados, a soma do meu chamado, do meu ministério, dos dons que o Espírito Santo, pela sua bondade e misericórdia, me confiou, com o seu chamado específico, com o chamado específico de cada irmão, com o dom específico de cada irmão, que Deus constituiu, assim que a Bíblia fala, Colossenses e Efésios, né, sobre essa unidade do corpo de Cristo, sobre essa diversidade de dons e ministérios. Romanos, Coríntios também fala a respeito disso, e a soma dos nossos ministérios faz diferença. O apóstolo Pedro, ele fala, né, que nós somos pedras vivas. A igreja ela é constituída de pedras vivas, onde cada tijolinho é uma alma, é uma pessoa com um chamado específico, com uma função específica no corpo. E nós vamos estar trabalhando para que, então, cada chamado específico esteja brilhando para a glória de Deus. Então, assim, a ideia sempre da igreja, desde da reforma, foi restaurar o sacerdócio universal. Então, a ideia de Deus neotestamentária não é que a glória de Deus resplandecesse só através de um pastor, de um líder, de um apóstolo, ou de uma figura que está à frente, mas que o brilho do Senhor estivesse em cada um de nós. Por isso que todos nós somos templos do Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo em nós, todos nós temos a chama divina em nós, devemos cuidar dessa chama para poder alastrar aí o fogo de Deus e a luz de Deus e o amor de Deus para a nossa geração. Por isso é importante que todos tenham consciência e noção de tudo isso. Esse texto eu compartilhei na reunião da junta na segunda-feira. Quero estar retomando alguns pontos, alguns princípios, e ainda que você esteve na junta e repetiu ou deu uma lida, você que é no louvor, eu já li
essa coisa. Uma coisa é ler, outra coisa é você colocar no seu coração. São coisas diferentes. Uma coisa é você saber o que vai acontecer, outra coisa é você se envolver e se comprometer com aquilo que Deus pode e quer estar fazendo entre nós. São coisas diversas. E eu tenho aprendido no último tempo, nos últimos anos aí com o apóstolo Paulo. Ele fala até que o apóstolo Paulo, com todo conhecimento, sendo o autor de quase 2/3 do Novo Testamento, né, coautor, porque o autor real é o Espírito Santo, ele falava que não se cansava de repetir algumas verdades, conceitos fundamentais para o benefício dos seus ouvintes. Então, é até uma forma de aprendizado, né? Você que trabalha na área da educação, né, em qualquer área de ensino, o ensino, para que haja o ensino, para que haja a compreensão de um conceito, ele tem que ser repetido diversas vezes. E isso que nos traz a consciência. Tinha um estudo antigo que falava assim que só eram 14 vezes se fazia a leitura de alguma coisa que você tinha um entendimento mais aprofundado ou perfeito, mais aperfeiçoado sobre alguma questão. Não vamos ministrar a mesma coisa 14 vezes, mas então a ideia foi, a partir da liderança, né, principal da igreja, que é a junta de oficiais e demais ministérios, e passar para toda a igreja como uma onda para que a gente comece a compreender, né? Agora, quem faz parte da junta já é privilegiado por ter recebido já de antemão. Mas o texto principal de hoje, que seria o nosso textuário da Escola Bíblica, 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Lembre-se que as cartas de Timóteo e Tito são descritas, né, no estudo, quando nós estudamos o Novo Testamento, como as cartas pastorais, porque foram direcionadas a pastores, a liderança, aqueles que estão dispostos a fazer a diferença e gastam as suas vidas no serviço do Senhor. Nós temos muitas pessoas que são integrantes, às vezes do corpo de Cristo, né, da igreja, mas é muito importante nós entendermos, né, que a igreja é o corpo e todo ministério é fundamental, né, que cada um brilhe a sua luz. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, nós somos, né, como igreja plena, como indivíduos e como a soma dos nossos ministérios. É importante que nós tenhamos isso no nosso coração. Paulo ministra, então, a esses homens que dispuseram as suas vidas a fazer a diferença para o reino de Deus. E aqui fica um conselho para todos nós nessa manhã: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele Deus que o alistou para a guerra. Esse é o nosso textuário. O versículo de número 2, ele praticamente é uma base fundamental sobre o verdadeiro discipulado. A grande comissão, muitas pessoas elas entendem como a grande comissão é o ato de ir. A grande comissão, e até pelo texto grego e pela ênfase no texto original, não está sobre o fato de ir, né? O indo está lá num gerúndio, que você indo, o foco, né, o imperativo não está no ir, o imperativo ele está no fazer discípulos. Então, a grande comissão não é cumprida simplesmente quando você sai da igreja e fala sobre Jesus para alguém. A grande comissão é cumprida quando nós fazemos discípulos. Então, é mais do que você falar de Jesus uma vez para a pessoa. Isso é o início, né, de um contato da pessoa com Deus. Mas a grande comissão ela é cumprida através, né, da formação de discípulos. Por isso que é fundamental as igrejas, a implantação das igrejas, que vai cumprir a grande comissão. A grande comissão só vai ser cumprida com implantação de igrejas, não com o anúncio do evangelho solto, né? É através da formação dos discípulos. Agora, para que haja formação de discípulos, que é a nossa missão, eu estou aqui perto do nosso quadro, aqui na entrada da igreja, que diz assim: missão da Igreja de Nazareno, fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações, ou semelhantes a Cristo, tendo Cristo como nosso modelo.
Esse slide a gente não tratou na junta e nem nos outros, não tinha. Isso aqui é o novo. O pressuposto, né, para o discipulado era encontrar no versículo 2 homens fiéis e idôneos. Se a gente volta lá para o texto, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis. A quem nós vamos confiar? A quem nós vamos investir o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa oração, o nosso cuidado, para que essas pessoas elas espelhem, então, a glória de Cristo nessa terra. Ele fala para você atentar para dois conceitos, né? Parece forte que eu vou falar aqui, mas Jesus falava mais forte do que qualquer pastor mais, você acha o pastor mais incisivo de hoje, ele não chegava aos pés do que João Batista, que Jesus pregava. A gente pensa que João Batista, só era João Batista que puxava a orelha da turma, né? Mas Jesus que ensinou para a gente não lançar pérolas aos porcos. Falar, ai, que coisa. Aqui está aberto para o senhor. De não lançar pérolas aos porcos, né? Parece alguma coisa muito forte, né? E esse princípio da Bíblia é exatamente isso. Você não perder tempo, literalmente, né? Com pessoas que não estão dispostas a se envolver, a se comprometer, né? Com o Evangelho, com a obra do Evangelho, e você identificar aqueles cujo coração estão dispostos a fazer a diferença e se envolver na obra de Deus. Então, aqui colocamos aqui a mudança, ela só começa com quem está comprometido com a mudança. Às vezes nós falamos até em tese como igreja, é muito fácil nós identificarmos problemas e defeitos na igreja. O difícil é nós encontrarmos pessoas que estão disponíveis a fazer diferença. Eu posso olhar aqui na igreja, aqui eu estou olhando lá para frente no altar, tem um negócio pendurado do teto, acho que até está há muito tempo lá, né? Mas o difícil é encontrar quem está disposto a consertar, né? Ou a pegar uma escada e subir, ou que sabe trabalhar com gesso e fazer esse tipo de correção, ou até investir, pagar alguém que saiba fazer, né? Esse tipo de obra, etc. É sempre muito fácil, né? A gente observar os defeitos, difícil a gente saber e quem pode estar comprometido para fazer a diferença, né? E ajudar. Aquela história que Jesus falou para a gente, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, né? Soltar-vos-ão. Que o espírito que deve nos mover é um espírito de misericórdia e não de juízo. Ele fala, para que você está preocupado com o cisco do olho alheio, enquanto tem uma trave no seu, né? E quando ele fala, primeiro tira a trave, depois, quando você enxergar bem, né, você ajuda o teu irmão a tirar o cisco. Então, assim, sempre quando você identifica uma necessidade, não é para você simplesmente falar da necessidade, mas você se mover em prol da solução dessa necessidade. Isso é cristianismo. Apontar o dedo simplesmente, a gente ministrou em semanas anteriores, parece até forte demais, quando a gente falou que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, que ele vive, no texto de Apocalipse, ele vive de dia e de noite, acusando os irmãos. Então, assim, acusar a obra de Deus daquilo que está errado, o diabo já faz de dia e de noite. Um cristão, ele faz diferente, ele identifica a necessidade e ele se dispõe como um servo de Deus para ajudar a transformar aquela questão e aquela realidade. Então, o pressuposto para que a gente se prepare para o novo, para uma mudança, é sermos encontrados, cada um de nós, eu, você, né, como pessoas fiéis e idôneas, né? Fiéis a quê? Ou a quem? Né? Fiéis a Deus, fiéis ao chamado, fiéis ao seu ministério, à sua vocação pessoal e ao ministério local da igreja. Então, essas pessoas se definem como essas pessoas fiéis. Idôneas, aquela que tem capacidade para ser e fazer discípulos, né? A capacidade não só de fazer discípulos, mas de ser um discípulo. Às vezes tem muita gente que se envolve ou quer fazer discípulo, ou quer cuidar de alguém que não tem tido um cuidado consigo mesmo. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter é o pessoal, com a nossa vida espiritual, né, com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa santificação, né, com a unção de Cristo. E, naturalmente, você vai, se você está cheio do amor de Deus, você não consegue reter isso dentro de você, você vai começar espalhar isso às pessoas que estão
ao seu redor. Então, a capacidade não só de ser fiel, mas ser idôneo, de ser e fazer discípulos. Então, são pessoas que estão dispostas a aprender, que são ensináveis. Uma das melhores características até para a formação de pastores não é o talento. Quando a gente identifica, ou no seminário, ou você está trabalhando para a preparação, desenvolvimento de alguém no ministério pastoral, talvez a melhor qualidade que a pessoa possa apresentar é ser ensinável. É ser ensinável, a pessoa que sabe ouvir. E nós estamos num tempo muito complicado. Todo mundo quer ter voz, mas poucas pessoas param para ouvir, né? Poucas pessoas param para aprender, né? Então, um discípulo, uma da características que para ser idôneo, né, a ser um discípulo de Jesus Cristo, é ser ensinável. E depois ser também ensinar, né? Ser, estar e ser disposto a ser um canal de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Então, Paulo fala, olha, para Timóteo, identifica, então, esses homens, né? E na época eu trabalhava mais com homens mesmo, no nosso contexto, né, com a igreja em geral, né, com a humanidade, com homens e mulheres que estejam dispostos ou dispostas a fazerem a diferença, né, que são pessoas que são ensináveis e que também elas têm um amor para o próximo suficiente para ser um canal de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Tem 4 pontos interessantes a se destacar nesse próprio texto, que você veja que começa com fortalecimento pessoal. Né? No versículo 1, voltando lá ao versículo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como disse ali, a nossa primeira atenção é com a nossa vida espiritual, como está o nosso coração. A Bíblia é um espelho que primeiro deve refletir a si mesmo. Há muitas pessoas, e principalmente aquelas que estão em liderança, e que têm a tentação de voltar-se para a Bíblia para procurar estudos, ou para falar disso, ou para falar para alguém, ou aquele irmão, né? Espero que não tenha sido você, né? Às vezes vem na cabeça assim, ó, tá ouvindo a palavra, olha, que pena que aquele irmão não está aqui, ou aquele irmão não está aqui para ouvir exatamente isso. Enquanto Deus quer tratar primeiramente conosco, né? A gente tem que entender, né? Às vezes seria bom mesmo, mas o nosso primeiro cuidado, a nossa primeira atenção é com a nossa própria alma, com a nossa própria vida espiritual. Nós deixamos na igreja o mínimo suficiente para que a pessoa tivesse uma qualidade de vida espiritual aí fortalecida no Senhor. No começo da pandemia fizemos diversos devocionais para que a pessoa tivesse um momento de oração, um momento na palavra de Deus, e estivesse constantemente se alimentando pela fé. Conforme as coisas foram abrindo, fechando, nós diminuímos isso, mas pudemos voltar, por exemplo, com os cultos, com a EBD online, sempre tendo momentos de adoração, de ensino, mais recentemente, ou não assim, né, já tem alguns meses, uma reunião de oração, uma mini vigília às sextas-feiras, para que tenha aquele momento de oração, para você buscar a presença de Deus e deixar que o mínimo, né, das disciplinas espirituais necessárias para a nossa vida espiritual. Então, assim, dentro da nossa raiz wesleyana, havia sempre um direcionamento para as disciplinas espirituais, para que nós mantivéssemos a chama do Espírito Santo acesa em nós. Dentro dessas disciplinas está a leitura da Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus, a oração, o jejum, a reunião congregacional, que são os cultos. Isso alimenta a nossa alma, e também a Santa Ceia. Então, são coisas importantes na nossa trajetória aí cristã, né? Fica a dica, falei na reunião do louvor, para a gente atentar bastante a Santa Ceia, também a questão da junta, e a gente tem que tomar cuidado para não banalizar as coisas espirituais e dar o devido valor. Então, assim, sempre que possível, nós participarmos, né, das reuniões da igreja, principalmente a dominical, e fazer o impossível, não só o possível. Você faz o possível para vir a um domingo, você que já tem circulado no mundo afora aí, se você vai para o trabalho, para a padaria, para o supermercado, né, para o shopping, você pode vir também cultuar a Deus na igreja também. Você que continua se resguardando e não saindo para lugar nenhum, pode continuar acompanhando pela internet, mas você que já tem circulado por aí, está em contato com pessoas, não tem por que você não fazer parte dos cultos presenciais, até porque a nova bandeira permitiu 50%. Então,
já não temos tanta dificuldade aí de controle de assistência, você pode vir tranquilamente que você não vai ser barrado na porta. Então, venha cultuar a Deus e celebrar ao nosso Deus. Agora, sobretudo, a Santa Ceia, né? Então, assim, faça o possível para estar nos cultos dominicais e faça o impossível para não perder a Santa Ceia. E se não deu, a gente faz uma Santa Ceia individual. E se você ainda está se resguardando, podemos fazer individualizada para você, para sua família, na igreja ou na sua casa. Então, assim, não tem por que você deixar de participar, porque a gente torna isso aí acessível a todos. Então, precisamos fortificar na graça. A pandemia foi uma pancada para todo mundo, esse afastamento das pessoas, essa questão de não poder abraçar, às vezes não visitar familiares, amigos, queridos, até como maneira de proteção às pessoas mais vulneráveis. E então estamos ainda enfrentando momentos complicados. Isso atrapalhou muito na trajetória cristã. Então, assim, a diminuição de ministérios, como de casais e outros, ele acaba afetando áreas também da nossa vida ou da vida das pessoas, que param de ter uma nutrição específica, para um cuidado específico, que seria muito bom para ajudar nesse momento. Mas as pessoas que estão firmadas em Jesus e que tinham um devocional pessoal, por isso incentivamos diversas vezes a questão do devocional, elas conseguem se manter bem, porque têm recebido o alimento. Diz que Jesus é a videira verdadeira, nós somos o ramo. A seiva que nos alimenta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos conectados ao Senhor Jesus. Quando nós mantemos comunhão com Deus, nós conseguimos ficar de pé e bem e cheios do Espírito Santo, mesmo com dor no coração, mesmo, sofrendo com os problemas que a pandemia nos trouxeram. Agora, ficou nitidamente claro que as pessoas que não nutriram uma comunhão substancial com Deus, como nós sempre ensinamos, essas pessoas tiveram grandes dificuldades, e tem pessoas, não só na nossa igreja, falo como cristãos em geral, ou frequentadores de igreja em geral, que acabaram se perdendo durante esse tempo, ou se afastando de Deus, ou do convívio da igreja e etc., exatamente porque não nutriam a sua vida espiritual ou não aproveitavam as ferramentas que estavam presentes na igreja. Às vezes as pessoas sentem falta de oração e às vezes é engraçado, as mesmas pessoas que sentem falta de oração não vêm numa reunião de oração que tem na igreja para ser feita e por aí vai. Então, aproveita os ministérios. Lembro de um pastor que falava que era engraçado, às vezes, assim, os casais que davam mais problemas eram aqueles que não frequentavam os cultos de casais. Então, às vezes, a pessoa que tinha mais problemas não deixava se ministrar, porque elas não recebiam aquele alimento, aquela orientação precisa e específica para a sua necessidade. Então, aproveite aí os ministérios e tudo que a igreja tem oferecido até então, e nós estamos numa reconstrução para oferecer cada vez mais e melhor ministérios e oportunidades de vida serem transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas fica aqui a primeira e talvez mais importante de todos aí, que você deve estar preocupado intencionalmente com a tua vida espiritual. E aí fica a pergunta, quanto tempo Deus tem da sua agenda pessoal? Você tem separado um tempo diário de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de oração, de adoração? Nós incentivamos, por exemplo, a turma do louvor a não simplesmente ensaiarem ou ouvirem música, mas apresentarem diariamente a Deus uma música em culto a Deus, em adoração a Deus, expressar sua adoração pessoal ao Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente ensaiar um cântico todos os dias, mas você utilizar de um cântico em culto, em adoração a Deus. Isso é muito importante, a gente manter viva e acesa essa chama, essa comunhão com Deus. O segundo ponto fala exatamente da questão discipular, do discipulado, voltando aqui, que é ajudar outros na caminhada. Então, assim, primeiro eu tenho que ter atenção com o meu próprio fortalecimento espiritual. Veja que Jesus fazia assim, ele ministrava as multidões, mas muitas vezes ele saía do meio das multidões
ia aos desertos e orava ao Pai, buscava a presença do Pai. Então, assim, Jesus, sendo filho de Deus, ele sabia distinguir, né, o momento de se alimentar, o momento de receber e o momento de ministrar. Né? E, às vezes, assim, se nós estamos envolvidos num ministério, seja ele qual for, da igreja, mas nós não pararmos para recebermos ou para ouvirmos, né, é complicado. Né? Ou, de repente, quem tem que tomar atenção, e, de repente, quem é do louvor, não vir na igreja, por exemplo, só ver no domingo da sua escala. Isso não pode acontecer um negócio desse, porque você tem que vir também para receber e para ser ministrado, e não só para ministrar, porque fica uma via de mão única. Assim, a vida espiritual saudável, ela tem que ser uma via de duas mãos, tem que receber da parte de Deus, como Jesus fazia. Né? Iniciava o dia assim, antes do sol raiar, buscando a presença de Deus, e depois ia ministrar as multidões. Né? E às vezes até ele tirou os discípulos no meio da multidão, porque havia esse tempo de cuidado. Então, a ideia não é só ir. Não, a gente vai à presença de Deus e depois nós vamos ministrar as pessoas. Agora, há necessidade de ajudar outros na caminhada, que foi aquele texto que nós já lemos aqui, o que ouviste de mim, confia a outros, que sejam idôneos para ensinar a outros também. Nós vamos estar trabalhando dentro do discipulado, dentro do cuidado, né? Mas vamos estar orientando a respeito disso, porque há muitas distorções sobre o discipulado em muitos lugares, em muitas igrejas, que às vezes, ao invés de produzir discípulos de Jesus Cristo, produziam discípulos de si mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? E a gente vai evitar, por exemplo, alguns conceitos, como, né, se falar, esse é o meu discípulo, é a minha discípula. Às vezes você está cuidando de alguém e fala que a pessoa é o teu discípulo. Não, nós estamos fazendo não discípulos de nós, mas discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, tem o discipulador e o discipulando. Né? Não tem o pai, o filho, o pai. Tem que tomar cuidado com essas denominações, porque às vezes acabam depois dando problemas. Mas nós explicamos a respeito disso futuramente, quando tratarmos especificamente desses dons. Né? Chegava até um ponto de pessoas que deveriam estar tendo cuidado das outras pessoas, simplesmente se importando, orando, né? Ajudando, chorando junto, sorrindo junto, acabar sendo quase que manipuladoras, né? E quase que acabando com a liberdade e, né, da pessoa individual, quase querendo decidir tudo pela vida da pessoa e tudo mais, né? E tornando a pessoa dependente de si mesma. Então, assim, o discipulado é tudo menos isso, é você ajudar a pessoa na caminhada cristã, para que ela se torne forte o suficiente para ajudar outros e não ficar infinitamente dependente de você. Nós devemos ser dependentes somente de Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Agora, nessa caminhada da nossa vida pessoal de fé e também no ajudar o nosso próximo, e nesse discipulado nós já começamos a passar a ideia, mas depois nós vamos ter um treinamento específico, a ideia do mais um, de você se preocupar pelo menos com mais uma alma, com mais alguma pessoa. Pode ser alguém que você tem afinidade, e isso vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Para que você não viva a sua fé solitária, egoisticamente, mas você que é salvo, abençoado, cheio de Deus, do Espírito Santo, que tem algo do céu para compartilhar, você possa, né, orar, se preocupar com mais alguém. A gente vai fazer isso de maneira, né, treinada e organizada e consciente dos fundamentos bíblicos, para que a gente faça de uma maneira, né, abençoada e abençoadora. Mas já fica o princípio aí, né? Mesmo a pessoa que é mais tímida, você de repente tem afinidade, né, conhece alguém que você pode se importar e ajudar na caminhada cristã. A gente já é contra aqueles conceitos como igrejas tinham de G12, por exemplo, que forçavam as pessoas estar debaixo de liderança e necessariamente formar um grupo de 12 pessoas que ela ia cuidar e etc. e tal, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, e acabava ficando um peso como um modelo muito complicado. Às vezes tem gente que tem dificuldade de lidar com a salvação da sua própria alma, quanto mais lidar com o cuidado de 12 pessoas, a pessoa que tem um chamado assim de ministerial já de cuidado, de socorro, ou alinhado para questões de liderança pastoral, ela consegue, às vezes até mais, às vezes já faz com muito mais pessoas do que 12. Mas você
formatar todas as pessoas e achar que todos devem cuidar, às vezes se torna um peso e uma dificuldade para muitas pessoas que acabam, às vezes, antes de ajudar, acaba atrapalhando. Mas a gente incentiva pelo menos você com um. Tem outros que podem, né, e conseguem ajudar 2, 3, 4, outras pessoas com mais experiência, né, até cuidar de mais pessoas, mas a gente vai começar pelo menos para a gente sair do egoísmo, sair da nossa, né, da questão de estar enclausurados em nossa própria vida espiritual e começar a olhar para o nosso próximo e se preocupar com o nosso próximo e com a atenção de cada um. Então fica essa dica aqui. Primeiro, fortalecimento espiritual. Segundo, ajudar outros na caminhada. Pode ser um só. Glória a Deus, começa com isso. Depois Deus vai tocar no teu coração, depois a gente vai organizar, né, ou ver a necessidade dos ministérios, né, abrindo as células já vai dar para encaminhar e correlacionar isso com a liderança das células, com as pessoas que estão mais próximas e tem condição de se aproximar, desenvolver uma amizade maior e um cuidado maior com cada um. Mas para que isso se faça naturalmente, conscientemente, segundo os princípios bíblicos, né, e não segundo algumas distorções que acontecem aí por aí, às vezes, infelizmente, em meio à igreja. Tem igreja que parece livre, assim, mas a gente que conhece, não vou citar a igreja, mas é uma igreja na moda grande, que parece que é tudo muito livre, muito, muito fácil, mas eles usam um nível de discipulado manipulador. E as pessoas que estão lá ou estão na questão de liderança de obreiro, elas sofrem demais, né, com a intromissão de líderes em questões pessoais dela e etc. E aquilo que parece ser uma igreja de liberdade é uma igreja que traz um jugo muito grande sobre as pessoas, porque não é o jugo de Jesus Cristo, é o jugo da própria liderança, mas deixa isso para lá. Quando nós ministrarmos sobre discipulado, você vai entender a diferença do discipulado bíblico e das distorções que às vezes acontecem por aí. Agora, há grande desafio, não só de sermos cristãos, de nos guardarmos, né? Porque o Tiago fala que a verdadeira religião é essa, de nós guardarmos a si mesmo da contaminação do mundo, né? E atendermos à necessidade daqueles que são desfavorecidos, né, em nosso meio, em nossa sociedade, ali ele cita os órfãos, as viúvas e etc. Então, a religião verdadeira e que agrada a Deus tá ligada à santificação e ao cuidado. Então, a questão dos 2 pontos principais que nós falamos aqui hoje, que é, né, a santificação, a tua preocupação com a tua vida espiritual e também com o cuidado com o próximo. Agora, nesse afã de fazer essas coisas, vai ter o versículo 3, né? Nesse caminho é um caminho espinhoso, não é fácil. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. A Bíblia nunca fala que a caminhada cristã vai ser fácil, e muito menos uma caminhada de obreiros, uma caminhada de alguém que se dispõe a se preocupar com mais alguém, não só consigo mesmo. Essa caminhada vai ser complicada. E aqui é o exemplo de soldado, né? O treinamento de soldado é muito duro, né? Quem é militar ou passou pelo serviço militar já tem uma ideia muito mais clara a respeito disso, porque o treinamento é muito duro, né, para que as pessoas estejam preparadas para o combate, preparados para desafios grandes, né? Então, não é fácil essa caminhada, há muitos obstáculos, há muitas barreiras. É uma das coisas que a gente sempre ensina, é que a gente tem que sempre estar olhando para Cristo, porque a igreja é formada de pessoas falhas, mas cuja intenção e propósito é adorar e glorificar a Deus. Então, se a gente olhar para o lado, às vezes a gente desanima e acaba parando na nossa caminhada. A gente sempre tem que olhar para o alto e para Cristo e seguir, ser fiéis ao nosso chamado, independentemente, né, do que de ideais, né, que nós gostaríamos que estivessem acontecendo. Nós falamos até como pastores, né, que nós não servimos a igreja do Nazareno, mas servimos a Cristo, a Jesus Cristo, na igreja do Nazareno. Então, o nosso foco, a nossa fonte de inspiração é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. E fazemos o que fazemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não fazemos para a denominação, embora contribuamos com ela, não fazemos para a nossa igreja local, não fazemos para o pastor da nossa igreja local,
né, comigo mesmo, ou outros líderes de ministério, fazemos o que fazemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sendo Ele o alvo dos nossos esforços, nós devemos sempre fazer como Paulo ali ensina aos Coríntios, né, para a gente ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, né, não é vão no Senhor. Não há condições de nós sermos, por exemplo, obreiros na obra do Senhor sem estar dispostos a fazer sacrifícios, né? Ser obreiro custa, né? Não é fácil, né? Custa tempo, custa envolvimento, custa abdicação, custa renúncia de passeios, de feriados, de uma série de coisas, e você vai estar, né? Às vezes está no fim de semana, poxa, agora tem uma longa semana de trabalho e tal, não, agora eu tenho minhas responsabilidades com o ministério. Às vezes, no meio da semana, se você envolve com células, você tem que, naquele dia, estar sempre aberta a tua célula, se você hospedar uma célula na sua casa. É um dia que você dedica a tua casa para a glória de Deus. E por aí vai, né? É bom, é gostoso, mas também tem um lado do compromisso, é um lado que você tem que abrir, que você tem que estar no horário, que você tem que se dispor, que você tem que se organizar, que você tem que se preparar, que você tem que ensaiar, que você tem que dedicar. Então, envolve uma série de coisas. Jesus Cristo, ele disse, olha, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então, o caminho de ser discípulo de Jesus Cristo, de ser um obreiro na obra do Senhor, é um caminho de renúncia. Sem renúncia é impossível, não é difícil, é impossível você fazer a obra de Deus. Você tem que renunciar, né? Você tem que fazer por onde, você tem que ter os seus esforços, né? Não é fácil, mas tem que estar procurando, né, se envolver e fazer a diferença. Aqui o apóstolo Paulo fala, olha, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Às vezes vai ser difícil, né? Às vezes estamos enfrentando momentos difíceis, como estamos enfrentando os momentos de hoje, às vezes com dor no coração, né, enxugando as lágrimas, nós continuamos, né, sem largar a mão do arado, não olhando para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo ao Senhor Jesus Cristo e fazendo a vontade do Pai. E a última dica que nós separamos aqui, obviamente no capítulo e no livro de Timóteo tem muitas outras dicas, mas separamos essas 4 dentro desse contexto de nós nos prepararmos para o novo de Deus na nossa igreja, é priorizar o reino de Deus. Se o reino de Deus, essas coisas do reino de Deus, essas coisas espirituais não forem a nossa prioridade, então nós não temos como produzir frutos para o reino de Deus. E aqui Paulo ele fala bem forte aqui, compara exatamente a milícia, a questão de ser soldado, etc. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, assim, nós temos uma missão, a nossa guerra é no mundo espiritual, nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Às vezes, né, Satanás nos engana e tenta colocar o irmão contra o irmão, obreiro contra obreiro, fulano contra ciclano. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É como tem uma piada aí evangélica que fala, né, que tá um cidadão de uma igreja, um assembleano, por exemplo, estava lutando, estava com uma espada em riste, lutando contra Satanás e fazendo a obra de Deus. De repente, olhar para o lado, ele vê outra pessoa com uma espada e lutando contra Satanás. E etc. Falou, oh, que legal, você está junto aí, irmão, e tal, você é assembleano. Não, eu sou batista. Eles param e larga, né? Satanás começa a brigar um contra o outro, né? E acabou a guerra contra Satanás, e Satanás consegue desviar o foco. Então, a gente tem que tomar muitíssimo cuidado contra isso. A nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra principados, contra potestades, contra forças espirituais da maldade, nas regiões celestes. Essa é a nossa batalha, de nos submeter a Deus, né, e resistir o diabo, para que o diabo que venha fugir. A gente tem que tomar muito cuidado contra isso. E ele fala também sobre embaraços que há no ministério, são os negócios dessa vida. Esse embaraço, a Bíblia fala sobre embaraço e pecado. Embaraço, aqui Paulo fala para o ministro de Deus, para o obreiro, para tomar cuidado com os embaraços. O que é embaraço? Embaraço não é pecado.
Só que o embaraço, às vezes, ele amarra os obreiros e amarra a obra de Deus, às vezes, tanto quanto o pecado, né? Porque o pecado, nitidamente, nós combatemos e tentamos nos resguardar disso, né? Quem é santificado, lembra a pombinha lá que Noé soltou da arca? Quando ele soltou outra ave, ela não voltou, né? Porque ela pisava na lama, etc., né? Soltar um corvo, soltar um abutre, ele vai e fica no lodo numa boa. Agora, depois ele soltou a pomba voltou. Depois, quando a pomba não voltou, que ele viu que a terra estava seca. Quando Jesus ele transforma os nossos corações, nós temos, né, asco contra o pecado, né? E ainda que erramos, possamos errar, né, aquilo nos faz mal. Então, a gente já afasta e tenta sempre afastar o pecado das nossas vidas. Agora, o que engana muitas vezes os crentes e o que embaraça e atrapalha a caminhada e a corrida de muitos obreiros na obra de Deus é exatamente os negócios dessa vida. Lembra a história de Marta e Maria? É exatamente o exemplo perfeito sobre isso, né? Jesus fez uma visita lá, aquela família querida, e Marta já foi, né, já foi para a cozinha, foi preparar, quem sabe, uma água, um alimento, alguma coisa, para servir o próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, estava como obreira trabalhando, e Maria vai aos pés de Jesus, né, e ainda repreende. Depois Marta vê que Maria estava lá aos pés de Jesus e fala: ó, Jesus, dá uma bronca nela, não está fazendo nada aí, está na tua presença, tem tanta coisa para fazer. E Marta estava afatigada com muitas coisas, isso foi a resposta de Jesus. Mas você falou, ó, você está aí preocupada com todas as coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E às vezes muitas coisas nos afastam da presença de Deus, nos afasta da obra de Deus, nos afasta do tempo de comunhão com Deus, nos afasta dos cultos dominicais, nos afasta das reuniões de oração. E a gente não percebe que nós, né, estamos sendo roubados naquilo que deveria ser prioridade na nossa vida. Então, às vezes, o cuidado, isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para equilibrar essas coisas. Obviamente, os negócios da vida é importante, Jesus falou, muitas coisas são importantes, mas uma só é necessária. E, às vezes, pelas coisas importantes, nós acabamos deixando de lado o necessário. Às vezes, pelas coisas dessa vida, a gente deixa de lado aquilo que é principal, que é andar com Deus, que é glorificar a Deus. Tudo aquilo que a gente constituir com os negócios dessa vida vai ficar aqui, vai ficar com o anticristo, mas aquilo que nós fizermos em prol do reino de Deus vai ter um galardão eterno. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente alguém que é ou deseja ser obreiro na casa de Deus, fazer a diferença nessa terra. É preponderante que haja essa prioridade, porque o nosso desejo é agradar aquele que nos alistou, aqueles que nos arregimentou. Quando você tem um ministério na obra de Deus, você não foi arregimentado pelo líder do ministério simplesmente, pelo pastor que te chamou, pelo líder que te chamou. Você foi arregimentado pelo Senhor Jesus Cristo e você presta contas ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Você não presta contas a um líder ministerial ou uma líder ministerial, mas nós prestamos contas a Deus, né? Eu, como pastor, a gente presta contas ao distrito, ao superintendente, mas a gente não faz essa prestação como se fosse algo, né, a uma instituição humana, um homem humano, mas tudo aquilo que nós fazemos para Deus e para a glória de Deus. E é muito importante a gente ter isso aqui, ó, priorizar o reino de Deus. Então, assim, cuidado, né? Principal que nós falamos no começo, tenta participar dos cultos de domingo, pelo menos, mínimo do mínimo do mínimo, Santa Ceia, né? Faça o possível para estar nos cultos dominicais, você que já tem uma vida social aí retomada, né? E faça o impossível para estar por exemplo, como a Santa Ceia. Você que é obreiro, faça também o seu melhor para que os negócios dessa vida não te embaraçem, te impeçam de você estar presente, de você participar, de você servir e glorificar a Deus, né? E, às vezes nós acabamos usando os negócios dessa vida como desculpa para não estar nos pés de Jesus, para não fazer, né, não cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Então, ore a Deus, busque a presença de Deus, não se esconda, né, atrás de compromissos. Geralmente, as pessoas que fazem mais diferença são as pessoas ocupadas. Até tem um ditado assim, né? Não é bíblico, mas se você precisa que alguma coisa seja feita logo, né?
você dê a alguém que é ocupado, porque a pessoa que é ocupada ela está acostumada a lidar com as coisas, ter responsabilidade sobre as coisas, né? Não necessariamente alguém que tem simplesmente tempo para isso, né? Então, assim, às vezes as pessoas que fazem mais diferença para o reino de Deus são aquelas que aprendem a priorizar, né, e trabalhar e dar o tempo de adoração a Deus e etc, né? O sábado ele foi colocado na Bíblia e para nós não é um mandamento no Novo Testamento, mas é um princípio no Novo Testamento, ou seja, de você separar um tempo para Deus, né? No mínimo, né, semanal, aí um dia por semana para se dedicar às coisas de Deus. Se você vê no manual da Igreja do Nazareno e a tradição cristã americana, é consagrar o domingo ao Senhor, não só a hora do culto, né? A gente aqui até pega leve e fala, olha, não deixa, né, a questão do culto, né? Tenta congregar, não perca, né, os cultos dominicais, etc, né? Mas o conselho mesmo é para que você dedique todo dia ao Senhor, todo domingo ao Senhor, né? Você que pode, você que faz a sua própria agenda, você que, né, que é profissional liberal, dono da sua própria agenda, você dedique tempo a Deus, né? Dedique tempo ao Senhor, né? Faça diferença. A gente sabe, às vezes alguém tem patrão, tem escala, ou trabalha em alguns ramos que o patrão chama para trabalhar no domingo, ou tem que ficar de plantão, às vezes no horário do culto. Isso está fora, né, da sua alçada, né? Agora, se você é um profissional liberal, se você trabalha com Uber, outra coisa que você decide sobre sobre a tua própria agenda, sobre o teu próprio horário, não deixe as coisas de Deus em segundo plano, né? Coloque ali como prioritário, ainda que fosse possível, né, ter bom rendimento naquele horário, você vai estar dedicando e consagrando a Deus e crendo que Deus ele é aquele que vai suprir a tua vida, que vai cuidar dos teus negócios, que vai cuidar da sua família. Eu ouvi um testemunho do irmão americano, né, que era dono de uma grande rede de lojas, né, que ele foi ministrado assim, façado uma coisa, eu vou fechar a loja no domingo. E a loja no domingo era o dia que trazia maior rendimento para ele. E ele ficou preocupado, porque fala assim, eu vou ficar atrás dos meus concorrentes e etc e tal, né? Nós temos, por exemplo, aqui, né, no Boqueirão, parece que o Jacomar não funciona do domingo, e nem por isso eles estão pobres, estão sempre crescendo, abrindo outros postos, outros supermercados, etc. Para dedicar ao Senhor, para poder frequentar uma escola bíblica, para poder ir no culto do domingo, para poder passar tempo com a família, né? Para poder ter tempo de qualidade com Deus, para poder ter tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia. Às vezes você passa a semana corrida, né? Nem voltou-se tanto para a palavra de Deus. Um tempo para estudar, um tempo para ler, um tempo para fazer boas leituras, né? Um tempo para repassar algumas coisas, né? Um tempo para se olhar as anotações que você fez na escola bíblica, nos cultos, né? Interessante que você traga papel e caneta, que você anote algumas coisas que Deus fala ao teu coração, né, durante as ministrações, e de vez em quando dá uma olhada, né, no seu devocional sobre aquilo que tocou o teu coração. Poxa, Deus tocou nesse ponto do meu coração, você tem lá anotadinho, né? De repente você tem esse tempo, o teu tempo de folga, você usa para a glória de Deus. A gente sempre alerta as pessoas, às vezes as pessoas reclamam tanto que não tem tempo para Deus, mas quando ela tem um tempo livre, uma folga, uma férias, elas fazem tudo menos buscar a presença de Deus. Então, tem esse equilíbrio. Então, eu tenho um feriado, né? Vou ter mais tempo para buscar Deus, mais tempo para ler a Bíblia. Separe mais tempo para essas coisas. Você está de férias, não tire férias de Deus, mas aproveite essas férias para você se aprofundar nas coisas de Deus, né? Para você se encher do Espírito Santo, para você, né, ter mais tempo de leitura bíblica, ter mais tempo de oração, ter mais tempo de jejum, ter mais tempo, né, para evangelizar, ter mais tempo para falar do amor de Deus. Também tempo para descansar, né? Não quer dizer que o descanso não é devido, mas a gente vê que às vezes é mais desculpa das pessoas do que a atuação, porque se o problema fosse o tempo, na hora que ela tinha folga ou horário vago, ela ia encontrar espaço para Deus nesses momentos. A gente tem que aprender a encontrar espaço para esses momentos. E voltando para a história daquele grande comerciante americano, ele fechou os domingos, que era o dia que ele tinha maior lucratividade. E Deus o abençoou de tal maneira que mesmo ele fechando no dia de maior lucratividade, a renda, né, o lucro real da loja, ela não diminuiu, ela aumentou.
né? E o irmão estava dando testemunho. Eu contei desse testemunho para o irmão aqui no Capão Raso, que ele começou a trabalhar com cachorro-quente e tal, e falaram assim para ele, olha, quando você começa tem que trabalhar todos os dias até fazer o ponto e não sei o quê. Ele ficou naquela loucura de trabalhar todo dia, segunda, e estava cansado fazendo coisa para a família. A gente falou desse princípio, olha, ó, nós não temos uma ordenança, né, mas Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ou seja, é necessário um dia de descanso, é necessário fisicamente, é necessário psicologicamente, é necessário espiritualmente que você pare um dia, né, e use isso para recuperar suas forças, para ter um tempo de comunhão com a sua família e um tempo especial para Deus. Aí, depois de muito custo, né, depois de muito estresse, ele seguiu, né, até no aniversário da igreja ele queria vir aqui, mas acabou não ele falou que ia dar o testemunho, mas acabou não vindo. Só que ele testificou para mim, olha, pastor, eu parei no domingo, mesmo isso aconteceu, eu ia na escola dominical, ia à noite no culto, tinha um tempo melhor com a minha família, descansava um pouco mais, era a mesma coisa, domingo ele vendia bastante, às vezes vendia para os próprios crentes, né? Igual o Uber também, às vezes você usa o Uber do domingo, na hora do culto, você está dando carona para os próprios crentes das outras igrejas que estão circulando no momento que é um momento normal de culto nas igrejas. E ele aproveitava isso para fazer comércio. Ele parou e falou, não, vou servir a Deus, vou parar no domingo. E ele parando no domingo, Deus o abençoou também, de tal maneira que ele cresceu, ganhou muito mais, ele já tinha um carrinho muito bom, chique, melhorou muito, né? Parece que acho que agora ele tem o maior carrinho de cachorro-quente do Brasil, muito bem estruturado, né? Deus me morava de favor, né? Conseguiu conquistar a sua casa própria, está indo muito bem e abençoando, e depois vem agradecer. Pastor, você falava exatamente para, né, não deixar Deus para trás e crer na misericórdia, no favor de Deus. Então, não ficou só do testemunho do americano. Eu contei o testemunho do americano para ele pôs em prática e teve sucesso aqui em Curitiba. Então, assim, Deus ele continua fazendo e cuidando de nós, né? Jesus falou, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Terminando aqui, só fica cenas para o próximo capítulo, né? Que isso que eu pedi para os irmãos já estar pensando. Tem a EBD, que talvez a gente transforme em escola de discípulos, né? Porque há uma ideia, a gente vai fazer uma pesquisa aí e ouvir alguns irmãos, de repente a gente fazer um culto matinal, né? Ao invés de fazer escola dominical, a gente fazer uma escola de discípulos durante a semana, usar o nosso culto semanal, uma retomada do culto semanal durante a semana para fazer uma escola de discípulos e ser uma escola de treinamento que vai ajudar exatamente na preparação para esse novo tempo. Então, vamos trabalhar com treinamento, né, sobre discipulado, treinamento de célula, treinamento sobre identidade, visão, missão nazarena e sobre fundamentos da fé e etc., que são as coisas principais, né, rede ministerial que a gente já fez e coisas assim, fundamentais para a gente fazer a diferença. Então, é uma das ideias. De repente, a gente tem um culto matinal, também de 1 hora, das 10 às 11, e um culto noturno, né, das 19 às 20, 20 e 15, como nós estamos fazendo agora, e utilizar o culto semanal para fazer essa escola aí de discípulos, fazer um treinamento, trabalhar com temas para a gente crescer e aprender e ferramentabilizar o nosso chamado e o nosso ministério. Discipulado mais um nós falamos, né, orando para o retorno gradativo dos departamentos. Então, tudo isso que a gente vai trabalhar nesses próximos meses, né, agosto, setembro, outubro, para a gente preparar a igreja para uma retomada aí com potencial total, né, até aqueles ministérios que estavam em stand-by para voltar com potência, mas na visão, com o coração correto para fazer a vontade de Deus. Vamos fazer um treinamento para células, e queremos fazer encontros especiais preparatórios, de repente, para ter mais tempo, um sábado por mês, por exemplo, ter um coffee break, para não ficar 1 hora, de repente faz treinamento de 3, mais horas, né? Poder ter uma pausa, ter um momento de comunhão, depois ministrar de novo.
para a gente ter um treinamento preciso nas pautas principais, aí, discipulado, células, identidade cristã e princípios, para que a gente esteja preparado para esse novo tempo, tá bom? Fica aí no coração, ore a respeito disso. De repente, pastor, eu amo o culto de manhã, que bom, né? Pastor, não, eu vou sentir falta da EBD de manhã, né? Mas a ideia é a gente transformar numa escola de discípulos, num tempo de treinamento, né? Da igreja também vai ter oração, vai ter um pouquinho de louvor, vai ter uma característica um pouco de culto, mas a temática vai ser sempre o treinamento, o aperfeiçoamento como uma escola bíblica, só não vai ser dominical, mas pode ser uma escola de discípulos, é uma sugestão aí de nome. Depois os irmãos coloquem no coração, fala conosco e, de repente, quem sabe a gente consiga, né, ver como isso vai conduzir e, de repente, abrir, né, uma das vantagens da gente ter culto matinal é dar oportunidade de algumas pessoas congregarem que não conseguem congregar à noite ou que preferem de manhã e etc. Tive essa experiência em outras igrejas de pastoreio e foi bem legal. Às vezes a gente tinha pessoas que vieram para a igreja simplesmente por causa desse horário, que era um horário ideal para elas se congregarem e cultuarem, e elas já queriam vir, mas não conseguiam vir no culto noturno, né? De repente pode ser uma oportunidade de a gente aproximar outras pessoas e etc. E durante a semana a gente, então, só que da escola dominical, se fizer junto, fica muito puxado, muito tempo. A ideia é usar o culto semanal como uma escola de discípulos, como um tempo de treinamento. Mas fica aí para os irmãos estar pensando e orando e dando feedback para o pastor. Ah, pastor, gostei da ideia. Não, pastor, não gostei da ideia. E vamos orando a respeito disso, tá bom? Deus abençoe, né? Domingo até hoje o culto da noite. Temos, né, uma abertura de 50%, então pode vir tranquilo. Você que já tem vida social, etc, etc, né? Você que ainda tem comorbidades, tá se precavendo, não sai para lugar nenhum, né? Você pode assistir aí pela internet. Agora, você que já vai trabalhar, vai para o hospital, não vai para o hospital, vai para a farmácia, vai para o supermercado, você que já circula por aí, restaurante, vai para o shopping, vem para a igreja também adorar a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, amo todos vocês, né? E as palavras-chave para guardar no coração: envolvimento e comprometimento. Sem envolvimento, participar da vida da igreja, dos cultos da igreja, daquilo que acontece da igreja, não dá para fazermos a diferença. Comprometimento, né? Ter aquele algo mais, ter aquele plus, né? Estar comprometido com a obra, né? Tem aquele esforço de muitas vezes estar na casa de Deus e fazer o que é necessário para que a igreja cresça, avance, a obra de Deus vá adiante, tá bom? Deus abençoe, um beijão no coração. Obrigado, Paty. Desculpa aquela confusão, né, de links, eu não tinha conseguido confirmar com a Paty antes. É minha culpa, porque eu demorei para fazer isso com ela, perguntar, daí ela respondeu, né? Ela falou, não, pode usar o link sim, pastor, e tal. Obrigado pela força, Paty, novamente. Deus abençoe. Aí, por isso, a gente passou outro link. Se tivesse naquele antigo, ia ter limitação, ia ser complicado, não ia dar para dar a aula inteira. Obrigado, Paty. Obrigado a todos. Deus abençoe. Um ótimo domingo. E quem é daqui e já está circulando por aí, venha à casa de Deus, né? Ah, pastor, não estou circulando mesmo, que eu sei, por exemplo, que é o caso do Richard. Então, Deus te abençoe, né? Fique na paz. Amamos vocês. Um beijo no coração. Até mais.